Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Aproveitando que os irmãos já estão de pé, abra sua Bíblia, Mateus, capítulo de número 4, versículo 13, 14, 15 e 16. Estou feliz, mais uma vez, mais uma oportunidade de retornar a esse recinto de adoração, rever algum dos amados irmãos. Uns já se foram, voltaram para o seu país, para o nosso país, outros mudaram de cidade. Novos irmãos estão aqui e, como já foi dito nesta manhã, a igreja ela vai se movimentando e nós estamos adorando a si mesmo, o nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mateus, capítulo de número... Eu pulei um aqui, né, irmão? É 5, 13, 14, 15 e 16. Está do ladinho aí. A minha versão diz assim: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de se salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas do velador, e dá a sua luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que veja as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que estais nos céus. Podemos assentar, glorificando o santo nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A pedido do nosso presbítero Marcos, que não está presente por razão de força maior, agradeço o convite e a autorização do pastor Sérgio por estar aqui juntamente com os irmãos para falar que Jesus salva, cura, liberta, transforma, batiza com o Espírito Santo e também leva para o céu. O presbítero Marcos tem ombreado juntamente comigo uma obra missionária na qual nós estamos fazendo ali na África, e tem sido o homem abençoador desse projeto missionário, aonde inúmeras vezes falei aqui, na qual perseguição pelos muçulmanos naquele projeto missionário, pastor Elismar, essa última viagem que ele teve lá agora no mês de agosto, ficou apenas 7 dias, teve que ir embora. Ele está jurado de morte. E inúmeras vezes contei aqui que ele comprou bastante crianças que seriam usadas para tráfico de órgãos, trabalho escravo e por aí vai. R$150. Menos de $30. E Deus colocou no meu coração. Quando eu cheguei aqui, eu participei de um podcast e me perguntaram: o que você veio fazer na América? Qual o seu propósito aqui na América? Eu falei: Deus me mandou aqui para fazer missões. Ele chacoalhou minha tenda lá no Brasil, porque senão eu não tinha vindo para cá. E ele falou: mas por que você ainda não está fazendo missões? Eu falei: eu estou aprendendo a fazer tenda primeiro. E nós temos abençoado esse projeto missionário. Lá hoje já está construindo um orfanato para 200 crianças. E com as ofertas que eu tenho granjeado por aí, nós mandamos, o nosso teto hoje foi $1.715. 1.500, 1.200. E Deus tem tocado a corações para abençoar esse projeto missionário. Pastor Elismar, eu não quero perder o meu galardão, mas ele diz que eu sou embaixador das missões na África, porque eu tenho falado daquele projeto missionário, onde é muito difícil, mas muitas vezes nós, como igrejas, estamos acomodados dentro das 4 paredes, sabendo que a partir do momento que nós saímos por aquela porta, é como se tivesse uma placa dizendo: aqui começa o campo missionário. E muitas vezes nós nos negligenciamos
em fazer a obra missionária. E eu me pergunto, será se nós estamos fazendo a obra missionária como os nossos irmãos primitivos fizeram para que esse evangelho chegasse até mim, até você? Qual será o resultado da igreja daqui a 20 anos? Essa igreja que nós hoje ministramos, que nós falamos de Jesus, será se vai conseguir salvar alguém daqui a 20 anos? Os muçulmanos na Europa, eles disseram, olha, nós vamos evangelizar a Europa em 30 anos, não com palavras, não com debaixo de jugo, mas nós vamos evangelizar a Europa com o ventre das nossas esposas. Eles têm estratégia, e qual é a estratégia que nós estamos tendo para esses últimos dias? É brigar por cargos? É brigar por status? É querer holofortes? Onde eles estão tendo estratégias para ganhar o mundo, e eles disseram, olha, agora nós evangelizamos a Europa, agora nós vamos evangelizar a América do Norte, porque eles têm propósitos, têm projetos. Enquanto isso, nós da igreja estamos de braços cruzados, deixando de fazer a obra e nos preocupando com status. Os irmãos moráveis, eles fizeram uma oração ininterrupta de 100 anos. E eles falaram, como é que nós vamos evangelizar? Como é que nós vamos pregar? E eles se vendiam como escravos. Eles se tornavam escravos, eles se vendiam para pregar para os escravos. Você teria coragem de se vender hoje como um escravo para pregar para o escravo? Muitas vezes uma oração de 10 minutos, na qual nós passamos aqui, nós não queremos fazer. E eles fizeram uma oração ininterrupta por 100 anos. E muitas vezes nós olhamos as estratégias com que os nossos irmãos de outras denominações usam para evangelizar. Os adventistas mesmo, eles só deixam a pessoa depois que essa pessoa está batizada. Os mormons, eles se qualificam, trabalham e eles se auto-enviam para pregar o evangelho. E o que nós temos feito nesses últimos dias para pregar a palavra do Senhor nesses últimos dias? Essa semana, alguém lá do Brasil me mandou uma mensagem me perguntando, eu vejo esses vídeos que você posta nas redes sociais da África, e por que esse povo não para de ter crianças? Não seria mais fácil arrumar um modo contraceptível? Falei, meu irmão, o primeiro passo é manter essas pessoas vivas. Eles não têm alimento. Com essa ajuda que nós estamos enviando para lá, hoje eles podem ter 3 refeições na semana. 3. Ele falou, porque se comer todos os dias, acaba muito rápido, então nós achamos melhor ter 3 vezes na semana. E talvez nós não sabemos o que é missões. Pregamos, falamos, anunciamos, é bonitinho, vim aqui pregar, todo bonitinho, engomadinho. Mas fazer missões lá no campo. O pastor Elismar mandou uma mensagem mais de meia-noite dizendo, olha, nós estamos indo para uma outra cidade porque recebemos informações que os muçulmanos estão vindo para tentar contra a nossa vida. Talvez nós não sabemos o que é verdadeiramente as missões. E se nós fôssemos aprender com os cristãos primitivos, na qual o hino foi cantado, os nossos irmãos devorados por leões, mas não negaram o evangelho de Cristo Jesus. Hoje nós estamos trocando Jesus por muito menos do que 30 moedas de prata. Que evangelho é esse?
Que evangelho é esse que perdemos o amor pelas almas? Que evangelho é esse que deixamos de anunciar? Que evangelho é esse que nós não somos mais sal nesses últimos dias? Que evangelho é esse? Paulo, quando estava a caminho de Damasco, ele tinha pegado cartas, autorizações para prender o povo de Deus. E Jesus pega ele e diz assim: você gosta de trabalhar com cartas? Eu vou te ensinar a escrever cartas. Eu vou te ensinar a escrever cartas. Deus usa um homem culto para a época, ensinado aos pés de Gamaliel, que tinha instrução, e Deus usa: é você mesmo que eu vou te usar para pregar o meu evangelho. É você que eu vou usar para pregar o meu evangelho. E ali Deus o derruba por terra e o deixa cego por 3 dias. E ele usa alguém na Bíblia que aparece e some do nada, Ananias. E ele diz: vai lá na rua direita, procura por alguém chamado Paulo. Eu imagino que Ananias disse assim: mas Senhor, é aquele o Paulo mesmo, o Saulo, que tem carta para prender os cristãos? É esse mesmo, Ananias. Vai lá e ora por ele, porque ele é meu vaso escolhido e eu tenho separado para pregar. E Deus nesses últimos dias tem levantado homens, mulheres, crianças para anunciar o evangelho a tempo e a fora de tempo. Tem levantado crianças, tem levantado jovens para pregar o santo evangelho de Cristo Jesus. E ele diz: vai lá na rua direita e ora, porque ele é um vaso escolhido das minhas mãos. Ora por ele, que eu vou tomá-lo para fazer as minhas obras, a minha missão. E Ananias foi com tremor e temor e orou por Paulo. E Paulo automaticamente começou ali o seu ministério de falar, de pregar, de anunciar, de escrever cartas. E Paulo, em suas 3 viagens missionárias, Paulo plantou 42 igrejas. Já falei aqui em outras oportunidades. Se nós fizéssemos um propósito, um projeto de ganharmos pelo menos 42 pessoas para Cristo ao longo do ano, ao longo do seu ministério, ao longo da sua vida, quantas pessoas não seriam salvas? Quantas pessoas não seriam alcançadas? Mas muitas vezes é difícil pregar para pessoas que ainda não aceitaram Jesus. No ano de 2015 nós pregávamos para um presbítero desviado dos caminhos do Senhor. E nós o visitávamos e dizíamos: irmão Célio, retorna para os caminhos do Senhor. E ele dizia: eu sei que eu estou errado. E a maior dificuldade é você pregar para alguém desviado, porque ele reconhece que está errado e talvez quebra todos os seus argumentos. E no ano de 2020, um problema familiar, ele amarrou uma corda no pescoço e deu cabo à sua vida. E por muito tempo eu fiquei pensando: o que eu tenho feito, o que eu sou, o que eu fiz como igreja para que isso não acontecesse. Mas Deus falou comigo através do Espírito Santo. Eu disse para meu pai: pai, eu vou
fazer uma faculdade. No ano de 2017. 2018 começava. O primeiro dia de aula, dia 18 de fevereiro de 2018. Enquanto eu estava ali no meu primeiro dia de aula da faculdade, meu pai já estava morto. Terminei a faculdade, apresentei o meu TCC, e o meu TCC foi Espírito Santo Consolador. Não fiz formatura, mas Deus falou comigo através do Espírito Santo para me confortar, para me consolar. Meu filho, é difícil anunciar, é difícil pregar, é difícil falar das boas novas de salvação. E outro dia eu vi um vídeo a qual um ateu chega para um pastor e diz: "Você é crente?" "Sou." "Como é que é esse negócio de Deus? Como é que é esse negócio de Jesus?" E ele disse: "Olha, talvez eu não consiga te explicar. Talvez eu não consiga desmiuçar o que é sentir a presença de Deus, é viver o Evangelho." E ele pega uma bolacha recheada e tira uma e começa a comer e diz assim: "Você está sentindo o gosto dessa bolacha recheada?" E ele: "Não, eu não estou sentindo o gosto." E ele pergunta: "Essa bolacha é de doce ou é de sal?" E ele diz: "Eu não estou sentindo o gosto porque é você que está comendo." Ele também é assim, viver o Evangelho de Cristo Jesus. Só quem vive, só quem come, só quem se alimenta consegue explicar o que é o agir de Deus nas nossas vidas. E o Espírito Santo me falou: por isso que você não consegue explicar para o seu irmão, para a sua irmã, o que é viver o Evangelho, o que é estar do lado de cá, o que é viver uma nova vida em Cristo Jesus. Você não consegue explicar, você não consegue talvez alcançar aquela pessoa porque você não, o seu alfabeto talvez seja restrito para explicar. Um filósofo chamado Platão, ele conta uma parábola, o mito da caverna de Platão, onde prisioneiros estavam em uma caverna, presos desde quando crianças, e tinha uma lamparina e um caminho. De certo que quem passava pelo caminho fazia sombra na parede, e os presos estavam de frente para a parede da caverna e via o balançar do vento na lamparina, e as sombras iam se movimentando ao longo que os camelos, os cavalos iam caminhando, as pessoas iam crescendo, iam subindo, e eles estavam vendo aquelas sombras na parede. Certo dia, foi liberto, saiu do lado de fora da caverna. Ele nunca tinha visto o verde, nunca tinha visto o céu, nunca tinha visto as estrelas. E ele disse: aqui fora é muito bonito, aqui fora é muito lindo. Eu tenho que voltar lá e contar para os meus amigos prisioneiros como é tão bonito aqui fora. E ele entra na caverna e ele passa pelo caminho na frente da lamparina, e a sua sombra começa a fazer na parede. E os seus amigos dizem um para os outros: olha, pastor Emerson, parece com o irmão Cleito, mas a sombra dele está diferente. A voz é muito parecida, mas nós não conseguimos discernir se é ele mesmo. A partir do momento que você aceita Cristo, você se torna diferente. Você não consegue explicar o que era estar ao lado de Jesus. As pessoas não compreendem. As pessoas que te veem, eles não sabem a transformação que você recebeu. E nós, como sal e luz da terra, nós temos essa transformação em nossos corações.
Aonde nós chegamos, nós somos luz. Aonde nós estamos, nós trazemos ali o tempero para fazer a diferença no meio das trevas na qual estão por aí. E nós que vivemos aqui no norte, no inverno eles jogam o sal na neve para derrubar o seu poderio da neve. Eu imagino que quando o texto fala que nós somos o sal da terra, é como se Jesus nos pegasse e jogasse. Samaria, Judeia, Jerusalém, confins da terra. Você já foi em restaurante? O saleiro cheio de arroz é para o sal não grudar um no outro. Amontoado não resolve nada. Você já viu uma pilha de sal? Agora o sal espalhado. Vão se espalhem, Judeia, Samaria, até os confins da terra, anunciem o meu evangelho. E Deus tem levantado homens que não concordavam. 31 de outubro, 95 teses. Eu não concordo, para que esse evangelho chegasse até mim e até você. Talvez hoje nós estivéssemos em uma outra denominação, ou talvez nunca teríamos encontrado Jesus, assim como Paulo encontrou no caminho de Damasco. Que nós sejamos sal, que nós sejamos luz para esse mundo, aonde nós cheguemos, façamos a diferença do Evangelho de Cristo Jesus. Se você tiver a oportunidade de ler um livro chamado Heróis da Fé, escrito por Orlando Boyer, os 20 maiores pregadores do Evangelho que fizeram o mundo incendiar pelo Evangelho, você chora com as histórias de pessoas que entregaram a sua vida, o seu ministério, as suas famílias, para anunciar o reino de Deus. Talvez hoje nós estamos vivendo com o nosso ego amaciado. Os hinos, a mensagem de antigamente era cristocêntrica. Cristo era o centro da mensagem, da pregação, da doutrina. Os hinos de antigamente era precioso para mim é Jesus. Os hinos de hoje em dia, você é precioso, Jesus que é precioso. Estão colocando o homem, o egocentrismo do homem, acima da centralidade da palavra que é Cristo Jesus. E nesse ego, nesse massageio, muitas pessoas têm se distanciado, têm perdido a sua salvação por inúmeras situações. E Jesus começa a salvar a igreja primitiva, começando com os 12. Em Atos 2, com a descida do Espírito Santo, depois salvou ali quase 3.000. E Jesus começa a salvar, mandando os seus anunciar a tempo e a fora de tempo, pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Se for para me te perguntar nesta manhã, se nós somos sal e terra nesses últimos dias, que o texto é bem claro: se o sal for insípido, não tiver sabor, não serve para nada, não serve para salgar. Você já viu açúcar de cana de açúcar, açúcar de coco da praia, açúcar de beterraba, açúcar de não sei mais o que, tem açúcar de todos os lados. Agora o sal tem o sal do Himalaia, sal do não sei aonde, mas se você for comer uma comida e a comida tiver sem sal,
você vai saber que a comida está sem sal. Independente de onde seja, a comida não está temperada. Assim sejamos nós no meio da sociedade na qual nós vivemos. Nós temos que ser sal e luz da terra neste mundo. O pastor Emerson uma vez contou uma história aqui de um rapaz que ficou 1 ano no exército. E ele contou um testemunho, né, pastor Emerson? Que as pessoas não descobriram que ele era crente. Ele se escondeu durante 1 ano e ainda foi contar a vantagem. Que ficou 1 ano no exército e eles não descobriram que ele era crente. Hoje nós não sabemos mais quem é crente e quem é descrente. Hoje nós só sabemos quem é crente e quem está dentro da igreja. Mas se nós acharmos no meio da rua, nós não sabemos quem é crente. Acabou-se as irmãs do coque. Monteiro Lobato, ele dizia: bom, eram os tempos em que íamos às estações de trem, nos alegrarmos quando víamos as mulheres subirem pelos degraus e alcançávamos e víamos os calcanhares delas. Ele achava o máximo ir para a estação de trem, quando a mulher fosse subir o degrau, ele visse o calcanhar da mulher. Não posso entrar nesse mérito agora. Deixa para o pastor Sérgio. Sejamos sal, sejamos luz, fazemos a diferença nesses últimos dias. Aonde você chegar, você chega luz. Deus vai ver. As pessoas vão ver o Espírito Santo de Deus brilhar em seu rosto, brilhar em você. E alguém vai dizer: olha, aqui vai um santo homem de Deus, aqui vai uma mulher de Deus. Façamos ali para o santo homem de Deus um quarto e ponhamos ali uma cama, uma cadeira, uma lamparina. O que nós temos feito para os homens de Deus? Murmurado, reclamado. O que nós temos feito para as mulheres de Deus? Nós temos sido sal, temos sido luz nesses últimos dias. Meus irmãos, vamos pregar o Evangelho a tempo e a fora de tempo. Esqueçam do dólar, coisas corruptíveis que vão ficar por aqui. O texto diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação. Amanhã nós falamos aqui, se alguém, a parábola do rico e Lázaro, se alguém pudesse voltar e dizer: olha, se arrependa, vem para cá, mas não podem mais. Alguém pudesse te alertar e dizer: olha, irmão, aceita, porque é verdade o que os crentes estão pregando, você vai morrer, você vai vir para o inferno. Mas não podem mais voltar, mas ainda lá tem os profetas, tem Moisés, eles estão anunciando que Jesus é a salvação desses últimos dias. Ah, se eu pudesse voltar lá. Pai Abraão, deixa com que eu volte lá, eu ainda tenho 5 irmãos, deixa que eu pregue para eles, para que eles não venham para esse lugar de tormento. É querendo ser sal e luz da terra tarde demais. É querendo fazer missões tarde demais. É querendo anunciar o Evangelho tarde demais. Porque enquanto há vida, há esperança, e depois da morte segue-se ao juízo final.
resolveu ir para a igreja. E aí perguntaram para ele, em sinais, né, em libras. Deus deu um dom para minha filha. Outro dia ela estava fazendo a tradução de um hino toda em libras. Eu falei, olha, Deus, deixa Deus te usar. E aí perguntaram para o mudo em sinais o que ele estava fazendo na igreja, porque ele não conseguia ouvir, ele não conseguia falar, então ele não entendia e não falava o que ele estava fazendo na igreja. E ele respondeu também em sinais. Ele falou assim, ó, eu não falo, eu não ouço, mas eu estou provando para a sociedade de que lado que eu estou. Ah, eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu não sei falar de Jesus, mas se posicione e mostre do lugar que você está. Você está do lugar de Jesus ou você está do lugar do mundo? Se posicione. Mostre de que lado você está. Seja sal e luz nesses últimos dias. E Deus usa Paulo, um homem que pegava cartas para perseguir. E Deus fala assim, não, eu vou te usar através de cartas para alertar a minha igreja, para posicionar os obreiros, para anunciar o evangelho. Você vai ser um escritor de cartas. E Deus tem usado homens e mulheres nesses últimos dias como sal, luz, para que nós possamos fazer a diferença nessa terra. Não deixa Deus chacoalhar a tua tenda. Começa a falar de Jesus para os seus parentes, para os seus amigos, para os seus vizinhos. No ano de 2008, eu não sabia me expressar publicamente. Eu tinha um golzinho. E eu escrevi, fiz um adesivo e coloquei no vidro traseiro do Gol. Isaías 55, verso 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Eu não sabia falar, eu não sabia me expressar, mas aquele versículo estava falando com alguém por onde eu passar. Faça a diferença. Mude o status do seu celular. Quando eu morei em Bridgeport, o nome do meu Wi-Fi era Jesus is Lord. Eu falei, eu não sei falar inglês, mas essa palavra desse Wi-Fi, quando a pessoa for conectar, ele vai saber que Jesus é Senhor. Deus vai te dar estratégias para ganhar almas para o reino de Deus, para você ser sal, para você ser luz nesses últimos dias na qual nós estamos vivendo. Anuncie. Você está achando que não está fazendo nada, mas tem alguém precisando de uma palavra. Tem um amigo meu lá no Brasil, chamado Wegleson Martins. Deus usou uma pessoa para salvá-lo. E ele tinha um vizinho, que o vizinho via ele e falava assim, vizinho, tudo bem, tudo bem. Era aquele assunto, cada um entrava para sua casa e beleza. Certo dia ele estava com a corda amarrada para tirar a sua vida. E ele, com o temor do Senhor, ele falou assim, eu vou fazer uma oração a Deus. Isso que eu for fazer agora for errado, o Senhor me manda um anjo aqui e me salva do que eu estou prestes a fazer. E ele conta que o presbítero Paulinho, que morava do lado da casa dele, ele ainda não era crente. E o diálogo que ele tinha com ele era, ô vizinho, tudo bem?
Mas naquele dia que ele acabou de fazer aquela oração, a corda já estava posta. O presbítero Paulinho chega na casa dele e já fala diferente. Fala: ei, vizinho, tu quer ser crente hoje? Jesus está mandando eu orar por você hoje. Quando você menos esperar, Deus vai mandar um anjo para te livrar, para te guardar, para te proteger, porque Ele tem projeto, Ele tem propósito, Ele tem você debaixo das suas asas. E ele conta esse testemunho e chora daquilo que ele ia fazer, e Deus mandou ali o presbítero para fazer uma oração por ele. E ele não concluía aquilo que ele já estava projetado no seu coração. Sejamos sal, sejamos luz nesses últimos dias na qual nós estamos vivendo. Que Deus te dê sonhos, assim como Paulo teve em Atos 16:9. Atravessa a Macedônia. Pessoas estão precisando ouvir o Evangelho de Cristo Jesus. Atravessa a Macedônia. Prega o Evangelho. Começa a falar de Jesus. Deus tem te dado instrumento, internet. Ah, mas eu não tenho um alcance. Começa a falar. Talvez Deus vai te usar para falar unicamente com uma pessoa. Certa vez Deus chegou para um jovem e disse assim: olha, tem aquele mato lá perto da sua casa. Entra nele, suba em uma árvore caída e começa a pregar a minha palavra. Mas Senhor, eu sou pregador de multidões, eu sou pregador de muita gente. Suba na árvore, comece a pregar a minha palavra. E ele, sem entender nada, subiu na árvore e começou a falar que Jesus salva, cura, liberta, transforma, batiza com o Espírito Santo e também leva para o céu. No final do dia, sem entender nada, foi para a igreja e chegou lá e foi contar o testemunho. Pastor, Deus falou comigo assim, para ir naquele mato próximo da minha casa, pregar o Evangelho. Eu fiquei ali uma meia hora anunciando que Jesus salva, cura, liberta, transforma, batiza com o Espírito Santo e também leva para o céu. Alguém levantou chorando lá do fundo da igreja e diz: ah, então era você que estava lá pregando. Naquele momento eu ia tirar a minha vida, estava com a corda amarrada no meu pescoço, e eu vi alguém falar de Jesus no meio daquele mato, onde eu achei que não ia encontrar ninguém. Jesus te manda em lugares que você menos espera para salvar uma alma para o seu reino. Que Deus em Cristo vos abençoe e o Espírito Santo do Senhor continue falando grandemente ao seu coração, e que sejamos sal, que sejamos luz nesses últimos dias aqui na terra. Convido você de pé, vamos fazer uma oração, e eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus.